O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver? Você tem medo do que as pessoas vão pensar se elas descobrirem o que está dentro de você? Hipocrisia, as máscaras que a gente veste, o plástico que nos circunda, cosmético para mostrar para os outros de que a nossa vida é muito mais perfeita do que parece, o nosso comportamento muito mais aceitável do que ele realmente é. Para uns, um mal necessário do tecido da sociedade. Para outros, o grande problema do nosso convívio. Hipocrisia. O que será que a gente tem a dizer a respeito disso a partir do texto bíblico? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso faz parte da etiqueta aqui do YouTube, faz com que o canal chegue mais longe, faz também com que você tenha mais acesso ao conteúdo que a gente produz por aqui, Bíblia, teologia, na medida do possível todos os dias, com auxílio também, por que não, da Bíblia 365. A Bíblia 365 é uma Bíblia normal, na tradução NVT, a nova versão transformadora, muito boa para uma leitura contínua, para você ler continuamente em casa. E nessa versão 365, para cada dia do ano, você tem 4 recomendações de textos bíblicos. Ao final de um ano, 365 dias, portanto, se você ler cada uma das recomendações que a Bíblia 365 te dá, você terá lido a Bíblia inteira. Para adquirir a sua, você pode clicar no link que está aqui na descrição. E hoje eu queria ler com você aquilo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. A gente vai ler o versículo 52. Lucas 11, 52. A partir do NVT, eu estou lendo aqui no meu computador, na minha versão digital aqui. Ultimamente tenho feito isso, tenho lido bastante essa versão digital aqui. Que aflição os espera, especialistas da lei, em outras traduções, mestres da lei, né? O pessoal está mais habituado. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de entrarem no reino, impedem que outros entrem. E aqui Jesus está sendo especialmente pesado com fariseus de um lado e mestres da lei de outro, e denunciando em especial a hipocrisia de gente que formula uma lei pesada demais para que os outros carreguem, mas eles mesmos não cumprem a lei ou o essencial da lei. A hipocrisia, no caso aqui, é essa. É a hipocrisia de fazer algo muito pesado que ninguém seja capaz de carregar. Numa aparência exterior, você até parece que cumpre todas as leis de Deus, mas no fundo você sabe que não cumpre e, além de tudo, torna a vida das pessoas mais pesada porque você cobra dos outros que cumpram. Eu pareço um disco riscado, mas legalismo é o problema número 1 da igreja, porque o ser humano é inclinado a esse tipo de comportamento. A hipocrisia ela é um mal tão grave e tão difícil que na tradição filosófica, na filosofia, ao tratar da questão da hipocrisia, raramente oferece respostas satisfatórias. Na maior parte dos casos, a filosofia se conforma com a hipocrisia e a maneira como ela toma conta das relações pessoais. Num certo sentido, a hipocrisia, quando se lê grandes pensadores, quando se consulta a cultura ocidental, a hipocrisia ela é assumida como uma espécie de necessidade, um mal necessário do nosso século, da nossa vivência, da nossa experiência humana. Afinal de contas, se todo mundo falasse a verdade o tempo todo, o tecido social se romperia. Imagina o caos de toda vez
que alguém lhe perguntasse algo, você tivesse que ser 100% sincero. Professor, o que o senhor achou do meu trabalho? E o teu primeiro pensamento é uma porcaria, e substitua porcaria pelo palavrão que lhe vem à cabeça quando essas coisas lhe vêm e que você tem que podar para não falar um palavrão. Imagina se toda vez você tivesse que ser 100% sincero com cada uma das palavras, qual seria a repercussão disso para o tecido social? Ou, por outro lado, se aqui nesses vídeos meus no YouTube eu expusesse todas as minhas fragilidades e os meus pensamentos nefastos, eu não teria inscritos, muito menos membros. Se vocês conhecessem tudo aquilo que eu penso, vocês ficariam horrorizados com aquilo que eu penso. E da mesma forma você, se todo mundo conhecesse tudo aquilo que você pensa, muito provavelmente as pessoas ficariam horrorizadas com aquilo. E a tradição filosófica vai versar a respeito disso e tratar a hipocrisia como uma espécie de mal necessário para que o tecido social aguente. Querido, fui ao cabeleireiro. O que você achou? Diz para a esposa que ficou ruim. Diz. Eu estou dando exemplos aqui bastante pueris, mas as coisas podem ser muito mais drásticas e mais sérias. Poderiam ser exemplos mais sérios, é claro. O fato é que uma vida 100% sincera um com o outro, na tradição filosófica, novamente, ela se torna algo de insuportável. Um belo exemplo disso é a peça de teatro de Jean-Paul Sartre, o existencialista francês, Entre Quatro Paredes. Entre Quatro Paredes narra precisamente isso. Três pessoas que vão para o inferno, e aqui eu não estou dando spoiler, por favor, né? A gente está falando de uma peça que foi encenada aqui no Brasil na década de 50, com Paulo Altran e Tônia Carreiro. Então, quem pensa em spoiler com um clássico, aí a gente fica um pouquinho complicado, mas eu vou dar a sinopse. São três pessoas que morrem e ao descobrir o que é o inferno não é um lago flamejante ou um capeta vermelho com um tridente espetando todo mundo, não. O inferno, no caso da peça de Jean-Paul Sartre, é meramente a convivência mútua entre três pessoas em que as barreiras das fragilidades, os defeitos, das limitações não são escondidas pelas mentiras que a gente conta. Em outras palavras, essas três pessoas imperfeitas que estão em contato direto com as fragilidades e as limitações que cada uma delas tem. E isso torna o convívio algo extremamente pesado. As três têm um passado ou uma vida bastante complicada, oculta, mas que no inferno ela é exposta. Daí, dentro de Entre Quatro Paredes, surge a frase famosa, célebre, talvez a que mais tenha feito Jean-Paul Sartre conhecido: o inferno são as outras pessoas, ou o inferno são os outros. A hipocrisia, portanto, dentro de uma tradição filosófica existencialista francesa, ou um pessimismo nihilista, ela é absolutamente necessária para que não se conheça o inferno. Isso é hipocrisia. E Jesus, de repente, está querendo desmontar essa peça que mantém o tecido da humanidade suficientemente unido para que a gente não saia por aí se digladiando, matando um ao outro, porque conhece as fragilidades e as fraquezas de cada um. De repente, Jesus parece estar querendo desalinhar essas coisas, porque a mentira é uma belíssima proteção. A mentira é uma belíssima proteção quando a gente vive relações regidas pelo medo. Eu tenho medo do que a outra pessoa vai pensar. E, portanto, eu minto. E, portanto, eu omito. E, portanto, eu escondo. E vivo uma vida de plástico, uma vida de mentira. O niilismo filosófico parece uma resposta bastante razoável a essa realidade,
porque no seu pessimismo, o niilismo ele é extremamente lógico ao perceber que a hipocrisia ela é uma não opção. Em que sentido ela é uma não opção? Porque ao mesmo passo que a hipocrisia é necessária para que eu seja aceito, afinal de contas, se eu revelar tudo aquilo que eu penso, eu não serei aceito, em que pese ela seja necessária para isso, ela implica numa vivência de mentira. Ela implica numa experiência humana que não é satisfatória. Ela implica numa busca por sentido que já começa na falsidade e, portanto, ela só pode terminar no nada. E então, o que sobra é a desconfiança eterna dos outros e a frustração eterna consigo mesmo. O que Jesus está tentando desmontar, talvez se a gente quisesse alinhar Jesus na fileira dos filósofos, o que Jesus está querendo desmontar é precisamente essa lógica de vida em que tudo começa na mentira e termina na frustração. Só que, de um outro lado, se você desmancha toda a hipocrisia do status quo e das percepções da realidade, se você desmancha essa autodefesa, que é não contar aos outros qual é a minha fragilidade, você tem que colocar outra coisa no lugar. A tristeza da religião é que, diante de tudo isso que eu acabei de falar, ela muitas vezes escolhe pela mentira por não saber o que colocar no lugar da mentira, para que as pessoas se sintam seguras. A religião continua trabalhando com o medo, e ao trabalhar com o medo, ela continua vivendo uma vida de plástico, cosmética, em que as pessoas são absolutamente santarronas, santarrãs, santas rãs, sim, uma praga, quem lê entenda. A religião ela constrói essa cosmética absolutamente artificial quando ela não sabe substituir essa defesa que a hipocrisia e a mentira geram por alguma outra coisa. Jesus está precisamente construindo algo que se possa colocar no lugar desse medo e da hipocrisia. Soren Kierkegaard, em Obras do Amor, dentro também de uma tradição filosófica precursora do existencialismo em alguma medida, ele propõe que a maneira que a gente tem para substituir a hipocrisia chama-se amor. Como o título da obra parece sugerir, inclusive. Kierkegaard percebe que quando se entrega a um amor sacrificial, tal qual aquele de Cristo, medo daquilo que vão pensar é algo que já não faz mais sentido. O Evangelho ele é uma garantia de que aquele que conhece tudo aquilo que a gente tenta esconder nos ama. Isso é a mensagem de Jesus. Tudo isso que a gente tentou esconder, que a gente quer que ninguém saiba, porque o tecido da sociedade se rompe se todo mundo souber. A mensagem do Evangelho diz que tudo aquilo que a gente tentou esconder, a única pessoa que conhece tudo nos ama. E, portanto, eu não tenho o que temer. De sorte que a religião que de fato crê no Evangelho não tem motivos para montar uma estrutura legal que controle os seus membros por meio do medo. Porque o medo foi substituído pelo amor. Nas palavras de João, o discípulo amado, 1 de João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Daí eu e você somos convidados a lançar fora
o medo que nós temos do julgamento alheio, o medo que nós temos de como seremos percebidos, na medida em que a nossa vida reflita um amor sacrificial por Deus e pelo outro. Porque se o inferno são as outras pessoas, é precisamente transformar esse inferno em amor que faz com que acabe tanto a mentira quanto a hipocrisia, quanto o próprio inferno. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.